Caríssimos irmãos, hoje a Igreja celebra a festa deste grande homem, deste que a nossa paróquia tem a alegria de ter como patrono São Domingos de Gusmão, fundador da Ordem dos Pregadores. Hoje não podemos ter a nossa paróquia reunida, não podemos ter as nossas festas, assim como fomos privados de tantas confraternizações que tivemos nos últimos dias, o melhor que haveríamos tido. Mas se o Senhor nos quer assim, é assim que nós estaremos, meditando no silêncio dos nossos lares as Sagradas Escrituras, enquanto esta provação pela qual todos estamos passando, passa também ela por nós. Ora, São Domingos é chamado de luz da Igreja, porque de fato, antes que a civilização cristã descesse esta ladeira que começou já há 800 anos, Deus enviou 2 faróis a este mundo, São Francisco e São Domingos. Os 2 tocaram a alma da Igreja, como disseram tantos historiadores eclesiásticos. Por que os 2 tocaram a alma da Igreja? Porque os 2 são assim faróis tão luminosos, a ponto de que Deus os enviou antes que nós entrássemos nessa decadência que já dura séculos. Por um motivo simples, porque ambos, cada um pelo seu caminho, chegaram no núcleo do Evangelho. São Domingos tocou a verdade da fé, e São Francisco tocou no fogo da caridade. Assim como não existe chama sem luz e calor, a Igreja tem na luz de Domingos e no calor de Francisco como que representada a sua mesma alma incandescente. Mas, diz-nos a Escritura, que a fé age pela caridade, ou seja, não pode haver a verdadeira caridade sem a verdadeira fé. E por isso, nestes 2 mendicantes, nós descobrimos que a luz da verdade e o calor da fé são verdadeiramente pobres, porque não há riqueza maior do que a riqueza da verdade, do que a riqueza do amor. São Domingos descobriu isso. E por isso, no seu coração abriu-se essa ferida da verdadeira pobreza, da necessidade de buscar com todo o coração a verdade de Deus e de anunciá-la para todos os homens. A verdade. A verdade é, de fato, a maior força que move o mundo. Nas universidades medievais, havia o hábito de que o professor devia ser sabatinado de surpresa pelos alunos e deveria improvisadamente responder a qualquer pergunta que se lhe fizesse, sem estudar,
sem consultar nenhum autor, sem ter tempo para se defender. Um dia, fizeram uma pergunta a São Tomás, que está registrada nas questões chamadas quod libetales, nas questões livres, que é uma parte das chamadas questões disputadas. Um aluno lhe perguntou: qual é a maior força sobre o homem? O vinho, a mulher, o rei ou a verdade? São Tomás lhe respondeu rapidamente: cada uma dessas coisas é a mais forte na sua ordem. Então, o vinho é o mais forte sobre o imaginário. A mulher é a mais forte sobre o apetite concupiscível, sobre o desejo do prazer. O rei é o mais forte sobre o apetite irascível, sobre a agressividade, porque ele reprime, pela força do exército, a agressividade de um homem. E a verdade é a maior força sobre o intelecto, porque, de fato, diante da verdade, o intelecto não se pode mover neutramente, ele não pode permanecer indiferente. A verdade fascina o intelecto tem que se render a ela. Mas dizia São Tomás em conclusão, que se a verdade é a maior força sobre o intelecto é a maior força sobre a imaginação, sobre o apetite concupiscível e sobre o apetite irascível, e, portanto, a verdade é a maior força que move o mundo. Ora, mas o que é a verdade? Hoje, praticamente, as pessoas renunciaram a esta pergunta. Eles não creem mais nisso. Partem da ideia de que cada um tem a sua própria verdade, ou de que a verdade não existe em si mesma, só existe a opinião. A maior parte das pessoas abraçou essa covardia intelectual, a renúncia à verdade. Aristóteles dizia que a verdade é a adequação do intelecto à coisa. São Tomás, de uma maneira mais clara, dizia que a verdade era o ser que recai sobre a inteligência. Ou seja, a inteligência que reconhece que uma coisa é. Isto é a verdade. É quando o nosso intelecto reconhece que uma coisa é. Portanto, não é uma questão de mera informação. Não é algo que está registrado no Google. Não é apenas um tipo de notícia que pode ser reproduzida de um lado para outro. Não. A verdade é uma conquista pessoal. É o meu intelecto que precisa batalhar por ela. É eu que preciso reconhecer o que é e o que não é. É por isso que só o ser humano é capaz da verdade. É por isso que somente nós, seres humanos, temos a capacidade de fazer a experiência da verdade. É por isso que São Domingos, na espiritualidade que ele trouxe para a igreja, é o homem que entendeu que tudo começa pela contemplação. Ou seja, enquanto meu intelecto não contempla a verdade, o mundo fica desatinado, fica desajustado. É como um carro cujas peças estão todas avariadas. O mundo se desmantela. É isso que está acontecendo com
o Ocidente, com toda a nossa civilização cristã. Infelizmente, os homens foram realizando essa profecia que de São Paulo na segunda leitura. Eles tamparam os seus ouvidos. Eles não suportam a sã doutrina. Mas com o prurido, a coceira pela curiosidade nos ouvidos, se rodeiam de mestres ao sabor dos seus próprios caprichos. E aí foram aparecendo todas as ilusões. Em primeiro lugar, das heresias, mas em segundo lugar, algo muito pior do que as heresias, que são as ideologias. Que é quando a inteligência fica de tal modo pervertida que ela enxerga tudo de uma maneira trocada. Ela inverte o sinal. Ela fica como que ensandecida. Entra numa espécie de histeria. E não consegue mais perceber o que é, o que não é. Pelo contrário, acha que o que é não é e o que é. Não consegue mais perceber a realidade como tal. Ao invés de contemplar o mundo, entende que o mundo é um objeto do seu próprio capricho, do seu próprio desejo de manipulação. É assim que o homem foi expulsando Deus dos seus horizontes e se foi tornando cada vez mais arrogante, ensoberbecido, endurecido, achando-se capaz de todas as coisas, ao invés de ter aquela atitude humilde, pobre, de quem reconhece a verdade como sua verdadeira riqueza. Esse é o espírito do mendicante. É de alguém que está desejoso de conhecer a verdade, de alguém que no seu coração é possuído pela verdade. Por isso, o nosso santo tem o seu nome de Domínicos, porque ele foi possuído pelo Senhor, foi possuído pela verdade e perdeu toda a posse de si mesmo, sendo totalmente de Deus. Quando o homem descobre a verdade, especialmente a verdade da fé, a verdade sobrenatural, ele perde as rédeas da sua vida. Ele passa a pertencer a Deus. Ele se rende a Jesus Cristo como seu Senhor. Então ele se torna Domínicos. Ele se torna uma propriedade do Senhor. Ele se torna alguém que pertence com todo o seu coração ao Senhor. E que por isso vive para contemplar a verdade. São Domingos era tão possuído por esse desejo que diz-nos as crônicas do Beato Jordão de Saxônia que ele passava os dias com os homens e as noites com Deus. Que ele só falava com Deus ou de Deus. Que ele praticamente não dormia porque ficava dentro da igreja, que havia dentro dos conventos por onde ele passava. Ele não tinha uma cela, apesar de ser o fundador da ordem, não tinha um quarto. Porque nos tempos livres ele ia para os altares e ali encostava a cabeça nos degraus e chorava e muitas vezes gritava, porque era possuído pela contemplação de Deus. E muitas vezes fechava os olhos e com sua alma subia como que ao paraíso, enquanto seus olhos choravam, ele se derretia completamente na adoração a Deus, percebendo quem ele era, quem Deus era. Ora, mas ele percebeu que a verdade, embora tenha uma força intrínseca,
Ela não pode exercer a sua força parada, sozinha. Ela precisa da pregação. Ela precisa de homens que sejam servos da verdade. Precisa de homens que se dediquem ao ensino. Homens que passam a sua vida inteira procurando a verdade para poder dá-la a conhecer. Por isso a espiritualidade dominicana, ela tem como que essas duas dimensões intrinsecamente unidas. A oração e o estudo, que são a fonte onde o coração do homem bebe a verdade para poder derramá-la na pregação, no ensino. Por isso ele fundou a ordem dos frades pregadores, ou seja, de homens que deveriam ser possuídos pela contemplação da verdade, a tal ponto que fossem por todos os lados procurando ensinar a verdade, procurando pregar a verdade, procurando debelar o erro. Só que não há como pregar a verdade se nós percebemos o contraste que a verdade tem com o erro. Se nós repararmos, o hábito de São Domingos é preto e branco. Como o hábito dos dominicanos, preto e branco. Por quê? Porque este é o espírito dominicano. É preciso contemplar de tal modo a luz da verdade que ela fique contrastada com a escuridão do erro. Não pode haver um terreno cinza, um terreno confuso, um terreno de ideias mal esclarecidas, de discursos fluidos, desencontrados. Quando o homem tem ideias claras, ele consegue comunicar a verdade de uma maneira clara e confrontá-la com o erro, contrastando-a. De tal modo que a inteligência consegue se render à verdade. E os homens podem conhecer verdadeiramente a verdade e ser dominados por ela. Ora, nós não vamos conseguir converter este mundo corrompido com sentimentalismos, com discursos afetados, com chavões, com clichês teológicos, com a força de xingamentos, com pontapés, com gritos, com hostilidades. Essa não é a arma do cristão. A grande arma do cristão é a verdade. Portanto, nós não podemos perder a serenidade do nosso pensamento, entregando-nos à imoderação da ira. Este não é o espírito católico. Ou entregar-nos à comoção dos sentimentos desencontrados. Este não é o espírito católico. Nós precisamos serenamente conhecer a verdade. Nós precisamos entender os mistérios da fé. E nós temos que ter a paciência de explicar e explicar e reexplicar e dizer novamente e falar para este, para aquele outro e dizer e ensinar e mostrar e com carinho fazer entender e esclarecer e dizer, bebendo a fonte dessa virtude na própria vida de Deus. Porque o nosso equilíbrio humano não é capaz de nos dar esse zelo. Nenhuma iniciativa humana pode ser cheia deste zelo.
Este zelo apostólico nasce de um coração verdadeiramente dominado por Cristo, em que a vida da graça explode com toda a sua força. Neste homem, dominado pela graça, neste homem que vive para a oração, neste homem que tem vida de sacramentos, neste homem que tem intimidade com Deus, nele brota essa força irresistível da verdade. Então, nós não conseguimos mais guardá-la para nós. É uma falta de caridade terrível essa, a de deixar as pessoas cegas na sua ignorância. Nós deveríamos chorar, queridos irmãos, ao vermos tantos jovens perdendo seu tempo na internet com influenciadores dementes, que não têm capacidade de discernimento algum. Ou tantos outros que usurpam a posição de pregadores para dizer impropriedades, incertezas, banalidades, coisas vãs. Nós devíamos ter no nosso coração a mesma dor que havia no coração de São Domingos, pela ignorância daqueles albingenses do seu tempo. Hoje nós não temos apenas hereges, nós temos pessoas completamente enlouquecidas pela ideologia, pelas ideologias. E o que nós faremos? Permaneceremos no nosso intimismo? Ficaremos encerrados na nossa acomodação? Será que o nosso coração não se sente incomodado por tantas pessoas que durante essa pandemia abandonaram a fé, passaram a viver uma vida pagã, deixaram a oração, abandonaram a religião, talvez por culpa nossa, inclusive? Será que nossa alma não se sente inquieta por vermos tantas pessoas que trocaram Cristo, trocaram Deus por qualquer ideia, por qualquer partido, por qualquer militância, por qualquer ilusão que passa? Contemplata alis tradere. Este é o lema da ordem dominicana. Levar aos outros aquilo que se contemplou. Só quando a nossa mente se rende diante da verdade é que nós podemos ser possuídos suficientemente por ela para anunciá-la para os homens. Nós é que somos medíocres, em que não levamos o estudo como tarefa apostólica e que achamos que é possível salvar o mundo na trapaça, na superficialidade. Nós é que não investimos verdadeiramente na nossa vida de oração e que pensamos que nós conseguiremos alguma coisa pela força dos nossos conchavos ou daquilo que nós fazemos, pelos nossos arranjos ou até mesmo pela atuação dos nossos grupos. Não há como trapacear com a verdade. Ou se a tem, ou se a não tem. Sem ela, a caridade é impossível, porque a fé opera pela caridade. Não adianta querer separar São Francisco de São Domingos. Os dois são as duas faces da mesma alma da igreja. É muito interessante que a antiga tradição faz com que, dada a união entre esses dois santos, o dia de São Domingos, na casa dos dominicanos, sempre é celebrado pelo superior dos franciscanos. E na casa dos franciscanos, o dia de São Domingos, ou melhor, o dia de São Francisco, sempre é celebrado pelo superior dos dominicanos.
justamente para mostrar que ambos são as duas faces da mesma fé que opera pelo amor. Neste dia de São Domingos, queremos pedir a Deus que nos conceda o seu mesmo zelo apostólico, mas, sobretudo, o seu mesmo zelo na contemplação. Porque só assim, queridos irmãos, só assim nós poderemos salvar o mundo da loucura dessas ideologias que escravizam o homem, que o desatinam e que o fazem andar na direção oposta daquela de Deus.